Pessoal, infelizmente, eu acho que o mercado do MMA está se fechando para Francis Ngannou, que continua vagando nesse limbo depois da sua saída do UFC. Bom, como vocês sabem, no cenário atual do MMA, temos 4 grandes organizações. Temos, obviamente, o UFC, que é disparado a maior delas, a mais valiosa, quase um monopólio. E brigando pelo segundo lugar, temos o Bellator, a PFL e o One Championship. E aí, com a saída do Francis Ngannou do UFC, ele se tornou automaticamente o lutador mais valioso disponível no mercado. E é óbvio que as 3 concorrentes do UFC iriam brigar por ele, contratar o peso pesado mais valioso do esporte. E a última que negociou com o camaronês foi o One Championship, cujo presidente, o Chatri Sottoyotong, foi entrevistado pelo Ariel Helwani e revelou que iria se reunir com o Francis Ngannou nesse final de semana, e que a partir daí, a partir dessa reunião, teríamos uma resposta definitiva sobre o futuro do camaronês. E o Chatri estava bem confiante nas negociações, e inclusive comentou que tinha conhecimento das ofertas das outras organizações de MMA e que a oferta do One Championship seria a maior possível que o Ngannou poderia receber no MMA. E aí, nesse domingo, o Chatri voltou a comentar sobre o assunto e revelou o resultado dessa reunião com o Ngannou. E infelizmente nenhum acordo foi selado. O One Championship desistiu oficialmente de contratar o Francis Ngannou. E com isso, mais uma das grandes organizações de MMA atualmente acabou fechando as portas para o camaronês. Eu vou ler aqui a declaração do presidente do One Championship. Eu me encontrei com o Ngannou ontem por quase 3 horas. O One decidiu se retirar do processo de buscar os serviços de Ngannou. Após uma cuidadosa reflexão, decidimos não apresentar nossa oferta final. Ngannou é um cara legal e um bom campeão. Desejo a ele sucesso e felicidade. Bom, de todas as organizações que supostamente negociaram com Ngannou nos bastidores, o One Championship foi a única que soltou essa nota de rejeição. Mas ao que tudo indica, outras bandeiras, a PFL e o Bellator, também se reuniram com ele e, pelo visto, nenhum acordo foi fechado. Scott Coker, presidente do Bellator, disse que ia se reunir com Ngannou lá no início de março e as chances de fechar um contrato era 50-50. Só que essa reunião foi há 2 meses, foi logo no início de março, estamos em maio e não tivemos mais nenhuma novidade. Então tudo indica que não chegaram a um acordo. Sem falar que aparentemente o Bellator está prestes a ser vendido e um dos compradores mais interessados é a PFL, que supostamente também já ofereceu a sua proposta ao camaronês, já que o mesmo postou fotos com a sua família vestindo a camisa da organização. Bom, mas eu duvido que a PFL tem capital para comprar o Bellator e também contratar o Francis Ngannou, ou um ou outro. E também não acho que eles tenham capital para cobrir a proposta do UFC e também do One Championship, que segundo o presidente foi a maior possível oferecida no MMA. Mas como eu falei, não ouvimos uma nota de rejeição oficial, entre aspas, do Bellator ou da PFL. Ou seja, pode ser também que as propostas ainda estejam em aberto, ainda estejam na mesa e o Ngannou estava só esperando para ouvir a proposta do One para refletir e pensar com quem vai assinar. Mas se ele realmente foi rejeitado pelas 4 principais organizações de MMA do mundo, é praticamente certo que o mercado do MMA está fechado também para Francis Ngannou. Porque se essas 3 e o UFC não conseguiram contratar ele, dificilmente outra empresa como o Rising ou outras organizações menores vão conseguir. Outra coisa, lembram que eu comentei sobre um rumor que vai rolar um mega evento de boxe em dezembro que vai contar com Tyson Fury contra Alexander Usyk e Anthony Joshua contra Deontay Wilder? Pois bem, recentemente tanto o Joshua quanto o Wilder soltaram declarações de que estão de fato negociando essa luta para dezembro. Além disso, eu também comentei que antes dessa luta do Tyson Fury em dezembro contra o Usyk, ele ia enfrentar outro adversário nesse meio tempo, e que esse adversário seria o Andy Ruiz Jr., ex-campeão dos pesos pesados. Dito e feito, a próxima luta do Fury já tá fechada e vai ser sim contra o Andy Ruiz, tá fechada para julho. E pelo visto parece que o Usyk também vai enfrentar outro adversário até dezembro. Nada fechado no MMA e as 4 estrelas do boxe estão ocupadas até dezembro. Portanto, não esperem ver uma luta de Francis Ngannou em 2023, seja no MMA,
seja no boxe. E eu sei que muita gente chamou o Ngannou de corajoso por ter se libertado das correntes do UFC e explorado o livre mercado. Porém, nem sempre a atitude mais corajosa também é a mais inteligente. E na minha opinião, o Ngannou cometeu dois grandes erros ao sair do UFC. O primeiro foi sair da organização sem um plano certo, sem nenhuma garantia. É muito simples, você não sai de um emprego a menos que você tenha algo acertado em outro lugar. Até porque você não quer ficar no olho da rua, você não quer ficar desempregado. Esse foi um erro amador que o Ngannou acabou cometendo. E isso levou ao segundo erro, achar que o mundo do boxe ia parar por causa dele. Algo que não ia acontecer. Pessoal, lembrem o seguinte, o Floyd Mayweather estava voltando da aposentadoria quando enfrentou o Conor McGregor. Ele não tinha cinturões para defender, não era campeão, ele estava voltando da aposentadoria. Ele não tinha obrigações para cumprir no mundo do boxe. E por isso que foi tão fácil de fechar essa luta. Além, claro, que era o Mayweather, nome mais rentável do boxe, contra o McGregor, nome mais rentável do MMA. Mas Tyson Fury e Alexander Usyk são campeões ativos. Wilder e Joshua são candidatos ao título e ex-campeões. Eles não vão parar a carreira deles para poder lutar com Francis Ngannou, um cara que acabou de entrar no cenário e que não vai continuar nele por muito tempo. E tem mais, o Tyson Fury pode fazer um valor parecido do que ia receber com o Ngannou, enfrentando o Alexander Usyk, enfrentando de novo o Wilder, quem sabe, e mais ainda contra o Anthony Joshua. Então eles não vão parar a vida deles, não vão parar a carreira deles para enfrentar o camaronês. E o grande erro dele foi achar que tinha a mesma barganha do Conor McGregor e que os grandes astros do boxe estavam na mesma situação do Mayweather e que iriam receber ele de braços abertos, mas isso não vai acontecer. Bom, o tempo tá passando, as opções estão ficando cada vez menores e o retorno para o UFC parece que vai ser a única opção restante para o Ngannou. Só que a esse ponto eu simplesmente quero que ele encontre um rumo, seja no UFC, seja no Bellator, PFL, One, Boxe, seja lá o que for, porque eu acho que é muito triste ver um cara como o Ngannou desperdiçando os melhores anos da carreira dele sentado e perdendo negociações com outras empresas e outros lutadores. Mas enfim, vamos ver qual vai ser o desfecho dessa história. Por hora, quero agradecer por terem assistido ao vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Peço também para você me seguir nas redes sociais, tanto o Instagram quanto o TikTok, tá aparecendo por aí. E algum lado da tela, o meu arroba, tanto no TikTok quanto no Instagram, que a gente tá crescendo bastante lá e eu quero ver esses números subindo ainda mais. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.